Boa noite, meu irmão, a paz do Senhor. Eu quero estar trazendo a transmissão aqui da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmo, no seu capítulo 40. E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, irmãos, que ela é capaz de mudar a nossa forma de pensar. A palavra de Deus ela é capaz de mudar qualquer situação adversa que nós estejamos vivendo. Então eu quero trazer para você uma das passagens pela qual Davi ele faz questão de chamar a atenção de Deus para a sua vida. E Davi estava vivendo um momento tão complicado da sua vida que ele faz questão de implorar a Deus por socorro, mas quando ele implora pelo socorro divino, ele não impõe as suas vontades. E muitas das vezes esse é o erro de muitas pessoas quando querem da parte de Deus algum benefício, ao que quer alcançar alguma benevolência da parte do Altíssimo. E o que é que acontece? Muitas das vezes nós queremos impor as nossas vontades, enquanto na verdade a palavra ela deixa claro, na oração Jesus já nos ensina, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e prossegue dizendo: e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que entender que em meio à oração pela qual Jesus nos ensinou, sempre prevalece não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então nesse salmo nós vamos ver o que é que Davi diz. Nas suas palavras ele diz a questão do seguinte, no capítulo 40 ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Olha que coisa, né, irmãos? Davi, ele clama ao Senhor. Porém, quando ele não encontra a resposta da parte de Deus, ele resolve esperar com paciência. E ele é tão claro, ele é tão explícito nas suas palavras que ele começa dizendo: esperei com paciência no Senhor, até que o Senhor se inclinou para mim. E ele começa, né, irmãos, deixando tão claro que o bom das nossas vidas é esperar com paciência no Senhor. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que para se esperar com paciência no Senhor, é necessário confiar na pessoa do nosso Deus. E esses salmos, irmãos, Salmo, ele é um livro dos cânticos em Israel. Toda vez que se cultuava em Israel era necessário usar os salmos, porque o salmo era um hinário de Israel como a harpa cristã que nós temos hoje. Então, isso é algo que é maravilhoso, né? Porque nós sabemos que em toda a história da humanidade, pessoas que procuraram, se prontificaram em agradar a Deus. E no seu capítulo 37 do livro de Salmo, e o seu versículo 5, e o salmista começa também dizendo a questão do seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Para que eu possa esperar em Deus com paciência, eu tenho que entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele, porque quando eu entrego o meu caminho nas mãos do Senhor e eu confio nele, então eu tenho paciência para poder esperar com paciência. Então isso Davi ele já sabia, ele já tinha dentro de si estes requisitos que lhe dava força, que lhe fazia ter momentos de fortaleza, ainda que ele se sentisse frágil, ainda que o inimigo viesse contra ele para poder tentar tirar sua vida, ele sabia que ele confiava em Deus e que ele tinha entregado o seu caminho ao Senhor e que ele poderia esperar com paciência e que mais cedo ou mais tarde a resposta de Deus viria sobre a sua vida.
E o que me chama a atenção é que depois de tudo isso, Davi ele rompe com uma palavra no Salmo 46 dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por que Davi disse isso, irmão? Porque Davi ele experimentou grandes momentos de angústia. E ninguém mais do que Davi, que atravessou por momentos de angústia, sabia o que Deus representava para ele. Então ele vê Deus agora como a sua fortaleza. Ele vê Deus agora como seu refúgio. E ele vê Deus agora também como o seu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. E isso, irmãos, é maravilhoso, mas só acontece isso na vida de quem entrega o seu caminho ao Senhor. Porque quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, então nós temos a alegria de poder dizer como Davi disse: Deus é a minha fortaleza. Só tem Deus como fortaleza aqueles que de fato confia no Senhor. E quem confia no Senhor, ele pode também expressar como o salmista no seu capítulo 91. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É para aquele que habita, mas para quem vai habitar no esconderijo do Altíssimo é aquele que entrega o seu caminho ao Senhor. Então, nós vemos que a palavra de Deus ela se entrelaça, irmãos. Então só tem tudo isso da parte de Deus quem de fato entrega o seu caminho. Quem entrega o caminho confia, e quem confia tem Deus como a sua fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Porque quem entrega acaba entrando para esta passagem aqui do seu capítulo 91, tendo Deus como o seu refúgio, sua fortaleza, e tendo Deus como seu descanso em dias de sequidão. E nós vemos que aqui ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Se você tem se encontrado em momentos difíceis, adversos, que você tem se sentido cansado, o único lugar que você pode se descansar é debaixo da sombra do Onipotente. E uma coisa que é interessante, irmão, só Deus ele tem o poder de fazer isso. Só Deus ele tem o poder de fazer com que nós venhamos habitar no seu esconderijo. Mas para habitar no seu esconderijo, eu e você temos que entregar o nosso caminho a Ele, nós temos que confiar nele, para que esta palavra venha se cumprir na minha e na sua vida. Irmãos, para encerrarmos aqui, eu quero deixar mais uma palavra que se encontra no livro dos Salmos 101, e no seu versículo 6, o Senhor ele expressa dizendo assim: ó, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Olha que coisa, né, irmãos? O Senhor, ele já deixa claro de que maneira nós devemos proceder e de que maneira nós devemos também estar na presença do Senhor. O Senhor começa dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda no caminho reto. Como é que a gente anda no caminho reto? Entregando o nosso caminho ao Senhor, para poder andar não no nosso caminho, mas no caminho do Senhor. E quando nós passamos a andar no caminho do Senhor, nós somos obrigados a confiar nas suas pisadas, nas suas pegadas, e ir após as suas pisadas e pegadas. Então, quando nós fazemos isso, nós confiamos, entregamos o nosso caminho a Ele e procuramos andar no caminho dele, não no nosso. Então, nós agora temos a alegria de poder receber de Deus essa orientação. Né? A orientação que Ele dá é: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Olha para aí, irmãos.